Hoje iniciamos nosso estudo na segunda carta de Pedro. Para a glória de Deus, para a edificação das nossas vidas. Venha, vamos ler a Bíblia juntos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando lemos a primeira carta, nós comentamos várias vezes que Pedro está escrevendo para uma igreja que está dispersa e sendo perseguida pelo Império Romano, perseguida pelos judeus, enfrentando lutas e perseguições de fora. Agora Pedro continua escrevendo à igreja, escrevendo aos que ganharam fé juntamente com ele, ou juntamente com os apóstolos. Mas a impressão que temos é que Pedro agora já está no final da vida, possivelmente preso já perto da data da sua morte,
pelas informações que nós veremos a seguir aqui na carta, e ele está escrevendo para fortalecer essa igreja. Não fala tanto mais das perseguições da igreja, mas direciona essa igreja a um cuidado, a uma atenção para como viverão como cristãos, como representantes do reino, para como viverão demonstrando e colocando em atividade as características da vida de Cristo neles, fortalecendo essa igreja, orientando essa igreja a permanecer firme na palavra de Deus. A igreja deve se firmar na palavra de Deus. Cada componente da igreja deve conhecer a palavra de Deus, e essa palavra é muito preciosa. Essas informações nós veremos agora aqui, revendo o texto de Pedro. Vamos lá. Pedro se apresenta aqui dizendo que ele é servo e que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então nós já temos a primeira indicação de que quem está escrevendo essa carta é realmente o Pedro, que andou com Jesus. Escreve às pessoas que tiveram fé juntamente com ele, as pessoas que, assim como ele, os apóstolos, receberam fé, uma fé preciosa, igual a deles. E essa fé preciosa é baseada na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é, então, nosso Deus e nosso Salvador. A estas pessoas que receberam fé de Deus, fé baseada na justiça do nosso Deus, Jesus, a estas pessoas ele cumprimenta dizendo que a graça e a paz sejam multiplicadas. E como que elas serão multiplicadas? Elas serão multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É assim que a graça e a paz é multiplicada. Você quer ter paz? Você quer ser gracioso? Conheça a Deus. É assim que a graça e a paz são multiplicadas. Sabe por quê? Porque foi justamente pelo divino poder de Deus que nós recebemos todas as coisas que nos dão vida, que nos levam para a vida, que nos conduzem à vida e à piedade. A graça e a paz é multiplicada no pleno conhecimento de Deus, porque foi justamente pelo poder de Deus que nós recebemos todas as coisas boas, as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Foi justamente, de novo aqui, no pleno conhecimento e agora completo, conhecimento dele, conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Graça e paz aos que receberam fé, e que essa graça e paz seja aumentada, amplificada no conhecimento de Deus. No poder desse Deus nós recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, no pleno conhecimento dele. Ele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E é justamente para a glória e virtude de Deus que nós recebemos, nos foram doadas. Olha só, primeiro ele já disse que nós recebemos fé, que nós recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, e agora nós recebemos as promessas de Deus. Nos foram doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Sabe por que nós recebemos as promessas de Deus? Para que por essas promessas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós recebemos as promessas de Deus, nós recebemos fé, nós somos conduzidos por Deus e recebemos dele todas as coisas que nos conduzem à vida, que nos conduzem à santidade. Recebemos de Deus as suas ricas e preciosas promessas para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina.
Você já sabe que Cristo morreu e levou os seus pecados. Mas talvez eu e você tenhamos que aumentar a compreensão de que a vida de Cristo está em nós. E da mesma forma que Ele morreu por nós, levou a nossa morte, Ele coloca em nós agora a vida dele. E somos coparticipantes da natureza divina. Podemos expressar aqui, nesta existência, características de Deus em nós. E nós veremos um pouco mais dessas características. Nós participamos da natureza divina e nos livramos dessa natureza terrena. Nós deixamos cada vez mais as características humanas, as características do pecado, manifestando a natureza divina de Cristo que vive em nós. Então é por isso, por causa disso, por causa dessa manifestação de Cristo em nós, que nós devemos reunir toda a nossa diligência, toda a nossa atenção, todo o nosso esforço e nos esforçarmos para cumprir a seguinte tarefa: a tarefa de associar. Associar uma coisa com outra. Já que tem uma coisa, tem que manifestar outra coisa. Já que tem uma coisa, tem que demonstrar outra coisa, tem que produzir outra coisa. São características que serão demonstradas aqui que não podem ficar sozinhas. Vejamos. Reunindo a nossa diligência, devemos associar a fé com a virtude. Nós já temos fé, a vossa fé. Ué, mas como que temos fé? Olha o que ele diz no versículo 1 lá. Já deixei negrito para você enxergar aqui. Vocês obtiveram fé. Vocês receberam fé. Aqui, ó. Então, já que vocês receberam fé, vocês já têm fé, agora associem com a vossa fé a virtude. Você tem fé, então tem que ter boas características agora, boas qualidades, virtudes. A fé tem que gerar virtudes. Se você acredita em Deus, você tem que ter virtudes. Você tem que ser uma pessoa exemplar, que tem boas qualidades. Afinal de contas, tem vida de Deus em você. Então tem que ter qualidades de Deus em você. E se você tem virtudes, você deve associar a essa virtude o conhecimento. E já que você tem conhecimento, boas características, virtudes, você tem fé, você tem que dominar a si mesmo. Então, com o conhecimento, você deve associar o domínio próprio. E ter domínio próprio não é algo que você manifesta em um momento apenas. Você tem que ter isso sempre. Então, para quem tem domínio próprio, tem que associar o domínio à perseverança. E junto com a perseverança, você tem que manifestar a piedade. Não adianta nada você perseverar no domínio próprio, mas se isso não te conduz a dominar a maldade e manifestar a santidade. Então tem que ter piedade com essa perseverança no domínio próprio, que vem desse conhecimento, que vem da manifestação das virtudes, e tudo isso veio e começou através da fé que Deus te deu. E essa piedade, essa santidade, ela tem que ser associada ao seu irmão, ao seu próximo, à fraternidade. Não dá para dizer que nós amamos a Deus, é o que diz o apóstolo João, se nós não amamos o nosso vizinho, o nosso irmão. Como que um amor a Deus não te direciona ao vizinho? E se você demonstra ações de fraternidade, essas ações de fraternidade não podem ser feitas porque você viu numa listinha que você deve fazer alguma coisa pelo seu próximo. Mas se vem da fé, essas ações fraternais, as ações que você faz olhando para o seu irmão, devem ser feitas embasadas no amor. Olha como uma coisa puxa outra, e uma coisa deve produzir outra. E eu e você somos chamados para trabalharmos com atenção, com cuidado,
associando uma coisa à outra. Você crê em Deus? Sim. Você recebeu fé? Sim. Então tem que manifestar boas qualidades, boas características, virtudes. Essas virtudes devem ser seguidas do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus deve produzir um domínio próprio. O domínio próprio deve produzir uma perseverança, insistir nisso, e isso tem que conduzir você à santidade. Essa santidade tem que fazer você olhar para o próximo, e tudo isso com amor. Você deve trabalhar na sua fé, fazendo com que ela produza as características consequentes à fé. Tome cuidado, se esforce e associe uma coisa com outra. Olha, associe. Você deve fazer isso. Associai. E sabe por que você deve fazer isso, trabalhar nessa associação? Porque estas coisas existindo em vós, essas características, elas não deixarão vocês serem inativos, nem infrutuosos. Nós não seremos inativos, nem infrutuosos, se nós conhecermos plenamente nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está escrevendo para que a igreja de Cristo não seja infrutífera, mas para que a igreja de Cristo produza bons frutos, para que ela faça a obra dela. E ela tem que conhecer a Deus, e ela tem que associar características à fé que recebeu de Deus, tem que fazer essa fé trabalhar, produzir características manifestadas na nossa vida e ter uma vida diferente, uma vida exemplar, uma vida que representa a vida de Deus em nós. Nós temos então que ter essas características para sermos produtivos, para não sermos inativos, porque se nós não temos essas características, nós somos cegos. Nós só vemos o que está perto. E é curioso aqui, porque para o nosso padrão de hoje, né, quem só vê o que está perto tem uma doença nos olhos, seja miopia, seja qual for o nome, mas não é cego. Cego é o que não vê nada. Agora aqui Pedro está dizendo que se nós não temos essas características, se nós não vemos a necessidade de colocar essa fé para trabalhar, nós nos comparamos a quem é cego. Só vemos o que está perto, ou seja, tem uma visão muito limitada. E tem uma visão limitada porque se esqueceu que foi purificado dos pecados do passado. Então, se você se esquece que você foi perdoado, que você foi purificado e que você tem uma nova vida, você não faz essa sua fé produzir as demais características. Você não demonstra na sua vida características de Cristo. Se você esqueceu que foi purificado, então você não se preocupa em ter uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de amor ao próximo, porque você se esqueceu que foi purificado. Se você se esqueceu que foi purificado, você ainda manifesta as características da vida passada, ainda valoriza as características da vida passada. Você ainda valoriza o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, o seu poder, o seu dinheiro. Você valoriza características que não são de Cristo. E não valoriza as características de Cristo. Se você ainda está assim, você está sendo então comparado a um cego, porque você se esqueceu que foi purificado. Por isso, irmãos, por causa disso, procure com muita atenção, com diligência, com cuidado, procure confirmar a vossa vocação e eleição. Você foi vocacionado, você foi eleito. Mas vocacionado quer dizer chamado, né? Chamado para quê? Eleito para quê? Para que Deus te elegeu? Ah, Deus me elegeu para morar no céu. Sim, mas Deus não te elegeu para ser um seguidor dele? Você acha que Jesus Cristo quer apenas que você vá para o céu? Você imagina Jesus procurando você e falando assim, olha, diga que é meu seguidor,
Mas não precisa fazer nada não, não precisa viver igual a mim, não precisa transformar sua vida. É só você dizer que é meu seguidor e você depois ir morar no céu. Tá tudo certo? Você acha que essa é a proposta de Jesus? Nunca foi. A proposta de Jesus é negue-se a si mesmo, é tome a sua cruz, esqueça a sua vida passada, viva a minha vida agora, viva as minhas características. Então confirmamos que fomos vocacionados e eleitos à medida que nos esforçamos cada vez mais para manifestar as características de Cristo em nós. Se você seguir essa listinha aqui, e associar todas estas coisas, você não será salvo. Não é isso que está dizendo. Mas se você é salvo, você vai ter que produzir estas coisas. E assim, produzindo isso, você está confirmando que você é salvo. E se você proceder assim, olha só, já deixei em negrito para você, você não vai tropeçar. Porque é justamente dessa maneira que vos é amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é um cidadão do reino de Deus, você tem que demonstrar essas características de Deus na sua vida. Isso é muito importante, muito importante. É muito importante que você, filho de Deus, você, filha de Deus, tome cuidado e procure trabalhar para desenvolver essas características, associar uma coisa à outra. Você não pode deixar a sua fé sozinha e falar, eu creio em Deus e está tudo certo. Não. Se você tem fé, você tem que ter características de Deus. Você tem que conhecer a Deus. Eu tenho fé, eu até tenho as características de Deus, mas eu não quero conhecer a Deus, não quero ler a Bíblia. Não tem como. Você tem que associar uma coisa à outra. Se você conhece a Deus, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter perseverança, tem que ter santidade, tem que amar o seu irmão. Nada disso pode faltar da sua lista. Se você fizer isso, você produzirá, você será operoso, dará bons frutos, você não vai tropeçar, você vai confirmar que é sim um filho de Deus. E isso é muito importante. Tão importante que Pedro diz agora no versículo 12 que para isso, por esta razão, ele estará sempre pronto para nos lembrar destas coisas. Ele não deixará de pregar e continuará pregando e anunciando. Você tem que prestar atenção em como vive. Você tem que manifestar características de Cristo em você. Você tem que se lembrar que já foi purificado da vida passada. Abandone então as práticas passadas e viva a vida de Cristo em você. Ele estará sempre pronto. Por mais que ele saiba que os irmãos já estão certos da verdade, que os irmãos estão confirmados, mas enquanto ele está vivo, enquanto ele está nesse tabernáculo, ele acha justo despertar os irmãos com essas lembranças. E ele está fazendo isso certo de que ele já está prestes a deixar o tabernáculo. Por isso nós dissemos que é possível que Pedro já esteja preso, já próximo à sua morte, porque ele diz que ele está prestes a deixar, como ele foi avisado por Jesus Cristo. Mas ele não deixará de lembrar os irmãos, enquanto ele estiver vivo, da importância de manifestar as características de Cristo. Olha como isso é sério. Eu não posso deixar de alertar você da importância de viver como Cristo. Eu não posso deixar de prestar atenção nesse despertamento que Pedro está trazendo para a minha vida, para a sua vida, para que eu e você manifestemos características de Deus na nossa vida. E aqui no versículo 14 ele está dizendo que ele está próximo à morte, como ele foi avisado por Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou a ele
como seria essa morte dele, essa questão dele deixar o tabernáculo. E é curioso que algum tempo atrás, aqui há uma semana atrás, eu gravei aqui um estudo no capítulo 21 do Evangelho de João. Procure aí na playlist do canal que você vai encontrar esse estudo. E lá nós vimos justamente Jesus Cristo avisando a Pedro sobre como ele teria que glorificar a Deus, com que tipo de morte? Através de sua morte. Então ele está lembrando disso aqui. E ele está falando então que está chegando a hora dessa morte que Jesus falou, mas ele não vai parar. Ele vai se esforçar com toda a atenção, com toda a diligência que ele está mandando os irmãos terem, para que, mesmo depois da partida dele, nós conservemos a lembrança. Olha como ele dá importância. Desde o versículo 12 até o versículo 15, ele está dizendo da importância de pregar para que os irmãos tenham uma vida transformada, uma vida que manifesta as características de Cristo, uma vida que conheça a Deus, porque é pelo conhecimento de Deus que nós recebemos a graça, que nós recebemos a paz. Eu e você temos que conhecer a Deus e manifestar todas as características que vimos aqui, que ouvimos Pedro alertar-nos sobre isso. Por que é importante lembrar disso? Porque essa história do poder de Deus, essa história da vinda de Jesus Cristo, ela não foi conhecida através de fábulas inventadas. Não, de jeito nenhum. Ela foi conhecida porque Pedro e os demais apóstolos foram testemunhas oculares da majestade de Cristo. Porque eles viram, 17, Cristo receber honra e glória da parte de Deus. Eles sabem quem é Jesus. Eles viram isso quando, pela glória excelsa, eles ouviram a voz de Deus dizer: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." O Evangelho de Mateus nos traz essa fala divina, essa fala de Deus Pai, por duas vezes. Primeiro, no batismo de Jesus, Deus fala isso: "Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo." E depois, na transfiguração, Deus fala: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi." E é desta segunda manifestação de Deus que Pedro está falando aqui, porque ele fala que ouviram essa voz quando estavam com ele num Monte Santo. Então essa palavra profética de quem é Jesus, que você deve conhecer, ela está muito confirmada, tem testemunhas oculares, e é muito bom que você atenda. Atenda isso, mesmo que isso pareça uma pequena luz, mas olha, é como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e até que essa luz se manifeste e seja plenamente luz, mas atenda essa orientação de manifestar as características de Deus em sua vida, de associar todas essas características com a fé que você já recebeu. E saiba que essa história que chega para você não vem da vontade de uma ou de outra pessoa. As profecias da Bíblia não surgiram de um ou de outro homem. As profecias da Bíblia não surgiram da vontade de uma ou de outra pessoa, do trabalho apenas de um ou de outro homem. A Bíblia é um livro milenar e que não tem contradições. É uma história continuada, é uma história que Deus começa a escrever no Gênesis e encerra essa revelação no Apocalipse. O próprio Deus se manifesta e conduz homens, usa pessoas para revelar sua vontade. Depois ainda trabalha por milhares de anos na preservação desses escritos para que ele chegue até você. E você tem hoje a sua Bíblia aí, talvez esteja na sua mão, talvez esteja na sua prateleira, talvez esteja em qualquer outro lugar da sua casa, talvez esteja no seu celular, mas você tem acesso à Bíblia, à palavra de Deus, e valorize-a, porque ela é preciosa, ela não veio da vontade de uma ou de outra pessoa, não partiu de particular elucidação, não foi alguém que teve vontade, vou escrever a Bíblia, mas o próprio Deus se revelando a você. Acredite nisso.
E acredite nisso porque nunca, jamais, nunca jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nunca foi. Ao invés disso, foram homens santos que falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Meu querido, eu e você temos que prestar atenção em como vivemos. E devemos viver baseados nas orientações da Palavra de Deus. Devemos confiar na Palavra de Deus. Ela não surgiu da vontade de uma ou de outra pessoa. Ela é vontade de Deus, é revelação de Deus. É manifestação do Santo Deus, do Eterno Deus, para a sua vida, para que eu e você vivamos bem, vivamos com características de Deus, com qualidades de Deus em nós. Preste atenção na sua vida. Se você não consegue manifestar características como amor, como piedade, como santidade, como fraternidade, domínio próprio, o caminho é eu e você aumentarmos coisas que podemos aumentar nessa lista. Podemos aumentar o conhecimento, dedique-se a conhecer a Deus e certamente o amor se associará ao conhecimento de Deus. Dedique-se a exercitar sua fé e certamente a fraternidade, a santidade aumentará de acordo com que você exercita a sua fé. Associe umas coisas às outras. Dedique-se, esforce-se no que você consegue fazer, no que você sabe que dá para fazer hoje e preste atenção e busque fazer as demais coisas, associar as demais coisas. Eu estou dizendo isso para você porque eu entendo que o associar traz essa força. Eu não entendo que essa lista está aqui para me desanimar, para te desanimar, olhar, eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo perseverar, então eu vou abandonar tudo. Não. Você recebeu fé de Deus? Recebeu. Então trabalhe nas outras coisas, porque você tem que associar as outras coisas à fé. Eu vejo que Pedro está nos motivando aqui, nos dizendo, olhe, preste atenção, você já recebeu fé de Deus. Então agora outras coisas devem surgir, devem nascer, devem crescer. Trabalhe nestas coisas, manifeste a característica de Deus em você. Lembre-se que você foi purificado e com isso você vai abandonar as características do mundo, as características que não são de Deus e vai trabalhar nas características de Deus na sua vida. Trabalhe nisso, que Deus te conduza nesse caminho, pois nós recebemos dele tudo que nos conduz à vida e à santidade. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus te use para a honra e glória dele, como uma peça operosa, frutificadora na obra dele, para a glória dele. Um grande abraço e eu espero que nos encontremos no nosso próximo estudo.